Bom dia a todos e a todas. Para quem não me conhece, pessoal, sou o professor Fabrício Nilo Lima da Silva, professor do Instituto Federal do Pará, Campus Avançado Vigia. Atualmente, gente, sou coordenador do projeto de extensão que tem o título Marketing Digital no Comércio do Pescado na Microrregião do Salgado, Pará, Brasil, uma estratégia de enfrentamento aos impactos negativos pela pandemia Covid-19. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de saber se vocês estão conseguindo me escutar bem, estão conseguindo me ver bem também, se estão com todos esses recursos aí bem aparente para vocês, bem nítido, ou não. Estamos ouvindo, Fabrício. Tudo ok. Ótimo, Sim. muito obrigado pelo Também retorno. estou lhe ouvindo, professor Muito Fabrício. bem. Gente, é com Sim, muita professor. alegria, muito obrigado, Maria Thelma. Com muita alegria, gente, que eu anuncio a nossa primeira oficina do projeto, né? Uma ação extensionista, uma ação que a gente acaba saindo do nosso âmbito escolar, do Instituto, né? Levando essas oficinas virtuais para a comunidade externa, para os microempreendedores, para a sociedade em geral, né? Então, esse projeto e os demais projetos que existem dentro do IFPA, aprovado por meio do IFE Mais Empreendedor, tem esse sentido, né? Tem essa vertente de fazer essa extensão, não deixar somente concentrado dentro do IFPA. E a gente tem essa missão, essa visão, né, empreendedora de melhorar as atividades, né, que os nossos microempreendedores vêm desenvolvendo e que a pandemia causou um certo transtorno, né? Então, esse é o momento de dar novamente uma reviravolta, né? Dar esse pontapé inicial novamente por conta da pandemia, que acabou, então, causando esses problemas, né, não somente no âmbito empresarial, não somente no comércio, e sim também na educação, na saúde, no nosso ambiente familiar, né, tem tudo isso, tem todo esse contexto. Então, aqui a gente consegue ter uma pequena tentar discutir e firmar um compromisso dentro da cadeia produtiva, tanto da pesca como da aquicultura, né? Tentar aproximar esses microempreendedores nesse momento tão difícil de se reorganizar dentro do setor. Então, a realização da oficina Matriz Fofa, ou como a gente chama também Matriz SWOT, né, na comercialização do pescado, ela foi possível graças ao apoio do IFPA, através da Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, tá? Que lançou a chamada interna 01-2021 para adesão ao programa IFE Mais Empreendedor Nacional. Portanto, gente, esse projeto de extensão tecnológica visa atender, apoiar, a orientar, né, micro e pequenos empreendedores e empreendedores individuais, conforme o edital 05-2021, CETEC-MEC e FSUL de Minas, em parceria com FADEMA. Esta é a nossa primeira oficina, conforme divulgada no site do IFPA Campus Vigia, né, tivemos aí toda a divulgação, né, para a gente poder, então, captar pessoas que queiram se capacitar, pessoas que queiram entender mais sobre a ferramenta empreendedora dentro do nosso projeto. Então, a ideia é externalizar, ter ali o maior número de pessoas que queiram discutir sobre o assunto, que queiram utilizar essa ferramenta dentro dos seus empreendimentos, tá bom? Então, esse momento é o momento que vamos tratar esses assuntos relacionados ao projeto IFE Mais Empreendedor. Agradeço, em nome de toda a equipe do projeto, a presença virtual de todos, certo? Observo aqui também nessa sala virtual e fico muito feliz que nesta ação extensionista se encontram bolsistas, colaboradores do projeto,
né, os empreendimentos que estamos atendendo dentro do projeto, que são os microempreendedores individuais, que são os mais afetados hoje dentro do município de Vigia, do município de Salinas também, que foram os municípios, né, que estamos aí tendo o maior número de microempreendedores na área da comercialização do pescado, proveniente da pesca e da aquicultura, né, esse produto, e além da comunidade, né, externa participando aqui conosco, né, eu observo aqui pessoas importantes, né, que vêm apreciando os nossos projetos, apreciando o nosso trabalho institucional, certo? De outros campi do IFPA e também de outras instituições de ensino, de pesquisa aqui da nossa região, em especial da região amazônica, né? Então, gente, é nesse momento que vamos iniciar a nossa atividade, e vamos chamar nesse momento o professor doutor e colaborador do projeto, o professor Luan Caldas de Oliveira. O professor Luan, ele é docente do IFPA Campos Breves, e ele irá ministrar a oficina Matriz Fofa na comercialização do pescado, ou Matriz SWOT, como a gente chama também, na comercialização do pescado. O professor Luan, gente, ele possui graduação em alimentos pela Universidade do Estado do Pará, a UEPA. Ele é especialista em docência para educação profissional, científica e tecnológica pelo IFPA, Campos Breves. Mestre e doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Pará. Ele possui experiência em gestão de projetos e captação de recursos por editais de fomento. Além de ter toda experiência na área do empreendedorismo, o professor Luan também, ele já foi consultor do Sebrae, né? Então, a gente percebe que ele tem uma gama de conhecimento e que ele pode, né, socializar conosco nessa forma, nesse momento tão especial de ensino e aprendizagem. Nós estamos aqui na condição de trocar conhecimentos, né? Então, o que o professor Luan sabe de pouquinho ali, ele vai socializar conosco, e aí a gente pode ter essa interação dentro dessa sala virtual, né, melhorando o que a gente vem trabalhando aí com essa ferramenta de suma importância dentro do empreendedorismo. Professor Luan, fique à vontade para você iniciar a sua atividade, tá bom? E aos participantes que queiram fazer alguma pergunta, né, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade também. Estamos aqui com o nosso chat, tá bom? Vocês podem escrever por aí, ou podem falar, e aí a gente vai tendo toda essa interação, tá bom? Informo também que a dinâmica da oficina, ela se dará em 2 momentos, tá bom? Da oficina do professor Luan. Então, vamos ter a parte teórica, né, no que diz respeito à matriz, e, a partir daí, vamos trabalhar em cima de um empreendimento que estamos atendendo, para a gente poder, então, colocar em prática a matriz, tá? E, assim, todos verão, vamos visualizar, na verdade, o que ocorre dentro daquele empreendimento, quais as informações que vamos coletar daqui para frente, tá bom, gente? Professor Luan, fique à vontade, tá bom? Aí para poder iniciar. Ok, professor. Obrigado. De nada. Bom, gente, bom dia a todos. Prazer contribuir aqui com o nosso projeto, né? Como a gente já falou lá na nossa reunião da semana passada, é uma ferramenta importante para a gente poder ajudar, né, esses pequenos negócios, pequenos empreendimentos ali. E uma das primeiras ferramentas que a gente pode trabalhar, né, é interessante começar, né, essa jornada, digamos, desses empreendedores e de vocês, bolsistas, né, aprendendo a trabalhar com esse tipo de ferramenta com a matriz SWOT, né, com a matriz fofa, né, digamos assim. Porque ela é uma ferramenta mesmo de planejamento, né, de diagnóstico, digamos assim. Então, quando você vai no médico, né, você vai se consultar, né, primeiro, o que o médico faz? Ele vai examinar você,
e ele vai fazer um diagnóstico, né? Ver se você está com febre, ver se você está com dor aqui, com dor na cabeça, com dor, né? Então ele vai usar um método para verificar quais são as suas dores, né? O que você tem de errado. E é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui com a empresa, né? A gente está fazendo um tipo de diagnóstico com ela, para saber, né, em que pontos a gente pode melhorar, em que pontos a gente já está bem, né, mas a gente ainda pode melhorar, né, em que pontos são críticos, por exemplo, né, o que está dentro do nosso controle, né, o que a gente pode controlar, né, o que a gente não pode controlar, né, que é o fator externo, por exemplo, mas a gente pode se preparar, na verdade. Então, uma coisa que a gente não pode fazer, por exemplo, é acabar com a pandemia hoje, né? Então, hoje, por mais que a gente queira, a gente não pode controlar a pandemia, mas a gente pode fazer a nossa parte, né? E pode se preparar, né? Digamos, se prevenir, né? Tomar as medidas preventivas para minimizar os riscos, né? Digamos assim. Então, gente, a gente vai falar hoje, não vou prolongar muito, porque o nosso objetivo é ser bem direto, bem dinâmico aqui, né? A gente vai ter esse momento de falar aqui com vocês e depois, né, já passar para a aplicação. Até porque são ferramentas que não são complexas, né? E uma vez que você vai praticando, né? Você vai fazendo uma vez, revisando, fazendo num outro empreendimento, né? Você vai acumulando esse conhecimento. E como vocês são uma equipe, né, de bolsistas, então é aquela frase, né? A união faz a força, né? Então, se vocês trabalharem juntos, se vocês colaborarem uns com os outros e pensarem, né, trabalharem como equipe, os resultados são melhores, né, e saem mais rápido, né? Então, uma pessoa fazendo uma análise é uma coisa, mas 3, 4 pessoas pensando juntas, né, ali discutindo, né, contribuindo umas com as outras, os resultados são bem melhores, tá bom? Então, a gente vai falar dos conceitos gerais, né, da matriz fofa, a gente vai compreender as ferramentas, né, para aplicação, e vai aplicar as ferramentas, né, em um empreendimento, né? Se a gente tiver a oportunidade hoje, né, de ter presente aqui com a gente uma empresa, a gente já pode começar fazendo, né, um começo ali, né, uma primeira versão, digamos, dessa matriz. Então, gente, o objetivo, né, da nossa oficina é compreender a matriz fofa, né, e aplicar a matriz fofa durante a análise de um empreendimento aqui. Ok? Então, algumas dúvidas iniciais, né? Onde é que eu posso usar, né, a matriz fofa, né? Já vai falar o que significa os termos, tá bom? A gente pode utilizá-la em empreendimentos de todos os portes, tá? Então, desde o microempreendedor individual, né, o MEI, por exemplo, né, até mesmo a microempresa, a empresa de pequeno porte, grandes empresas, né, grandes multinacionais como Apple, Coca-Cola, Banco do Brasil, enfim, né? É uma ferramenta que é utilizada desde a época clássica, né, da administração. Ali. É uma ferramenta bem já discutida, né, bem utilizada há bastante tempo em diversos setores. E para que a gente vai usar a matriz fofa? A gente vai analisar, né, os pontos fortes e fracos, tá? E as oportunidades e ameaças do negócio. Então, é por isso que se chama matriz fofa, né? Em português, né? Os primeiros FO, força e oportunidade, né? O outro F, o do Fá, né? FA, seria as fraquezas, né? Ou ameaças, tá bom? E aí a gente vai ter, né, o que eu ganho com isso, né? Quando o empresário ele aceita participar, né, dessa ferramenta, né? Então, o empresário ele vai ganhar, né? Vai incentivar o empreendedor a analisar a sua empresa sob diversas perspectivas, de forma simples, objetiva e propositiva. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que é uma ferramenta simples, de fácil execução, ela é objetiva porque ela vai direto, né? Você executa a ferramenta, ela te dá imediatamente um resultado, né? Já te dá uma classificação ali. E propositiva porque a gente utiliza a ferramenta, né, da matriz fofa para propor ações, né? Então é um ponto importante a destacar aqui, né, que a matriz fofa, por exemplo, né, ela vai ser usada como uma ferramenta de autoconhecimento a respeito do negócio, né, de uma reflexão a respeito daquela atividade, né, do contexto que ela está inserida ali, tá?
e também um guia, né, para a definição de um plano de ação. Então, é importante que, depois da matriz fofa, bem crítica hoje. Tudo bem, Danilo. Você pode verificar depois a gravação, que está sendo gravado, no momento que a internet estiver melhor. A questão do plano de ação é muito importante, porque de nada adianta a gente fazer uma revisão, por exemplo, né, do que precisa melhorar, digamos, na empresa, né, o que a gente tem que consertar, e a gente não fazer nada depois. Então, é a mesma coisa do você ir no médico, ele fala, olha, você está com febre, por exemplo, né? Você tem que tomar um remédio, um paracetamol, um Tilenol, alguma coisa ali que diminua a sua febre. E aí você vai e não toma o remédio, né? Então, adiantou você ir lá fazer o diagnóstico? Não, porque, né, não vai resolver sozinho aquele sintoma, né? Então, a mesma coisa aqui, a gente precisa pensar depois num plano de ação, né, do que fazer, né, após a matriz fofa, né? E aí, como eu já coloquei, a fofa é a sigla dos termos força, pontos fortes, né, dentro do negócio, oportunidades, né, para o negócio, que aí no caso é o fator externo, fraquezas, que são no caso os pontos fracos do negócio, e ameaças, né, que são pontos fracos nesse caso, né, só que da parte para além do controle da empresa, né, fora da empresa. Então são situações que a gente não tem controle, por exemplo, tá? E aí os pontos fortes e fracos em geral, eles estão dentro da empresa, né, como a gente colocou, enquanto as oportunidades e as ameaças, então, na maioria dos casos, têm origem externa, né? Mas aí, claro, conforme a gente vai revisando, né, a matriz fofa, faz uma vez a aplicação, aí faz uma revisão, aí vai fazer depois a avaliação, por exemplo, né, a validação, aí você pode transitar, por exemplo, algum elemento que era interno passa a ser externo, tá? Então, é importante fazer essa análise bem revisar, né, várias vezes esse documento para que você possa, né, ter uma coisa útil, né, para o negócio. E aí, no caso, a gente faz a avaliação do ambiente interno e externo da empresa, né, e aí analisa, né, cada fator e classifica se é um ponto a favor ou contra o planejamento estratégico. Então, como eu coloquei para vocês, se a empresa não tem um planejamento estratégico, por exemplo, né, ela não sabe para onde ela vai, ela não sabe o que ela quer daqui a 10 meses, daqui a 3 meses, daqui a 5 anos, aí já fica mais difícil de você, né, incorporar algo que seja a favor ou contra, né? Então, por exemplo, digamos que eu sou um vendedor de peixe lá do mercado, né? E hoje eu vendo para 10 pessoas, né? Certo, né? O meu cliente são 10 pessoas. Então, eu quero, no meu planejamento estratégico, passar a vender para 20 pessoas diferentes, né? Até o final do ano, por exemplo. É um planejamento estratégico, né? É um objetivo ali. Hoje eu não ofereço opção de pagamento por cartão de crédito, por exemplo. Eu só consigo receber em dinheiro, espécie, né? E aí aí muitos clientes estão demandando isso, né? Chega lá, aceita cartão, tal, não aceita, eu vou comprar no cara que aceita. Então, por exemplo, pode ser um ponto no planejamento estratégico que o empresário, né, ele pode querer incorporar isso, né, no seu negócio. Então, faz parte dele, tá? Aí, a partir dali, né, desses pontos do planejamento estratégico, fica mais fácil de eu enxergar, por exemplo, o que é a favor, né? O que eu já tenho que conta a favor, quanto com o que eu tenho contra, tá? Então, dando mais um exemplo ali. Se eu quero... Rafaela, tá, o microfone tá aberto da Rafaela. Tá, Nilo? Dá uma fecha aí, por favor. Tá dando microfone. Obrigado. Se a gente, por exemplo, quer oferecer, né, pagamento por cartão de crédito, por exemplo, né, aí a gente vai identificar o que é a favor, o que é contra, por exemplo, né? Tipo, eu já sei o que fazer para chegar lá. Aí, se não, isso é um fator contra, né? Então, eu tenho que buscar. Aí vai para o plano de ação, por exemplo. Eu tenho que buscar capacitação, né? Buscar informação para saber como é que eu posso oferecer cartão de crédito, pagamento, né, por cartão de crédito. Quais são as empresas que oferecem máquina de cartão de crédito? Quais são as taxas? Né? Como os encargos? Né? Em quanto tempo eu recebo? Então, tudo isso que é informação que ele vai ter que ir atrás, né? E aí vai fazer parte do planejamento estratégico. Então, vocês percebem que uma coisa está ligada na outra, né? Então, todas essas ferramentas, né, de gestão, e aqui o nosso
projeto, né, macro, né, é a questão do marketing digital, né. Então, é muito importante também que a gente alinhe, né, esses pontos, né, essa análise de a favor, contra, com relação ao projeto, a questão do desenvolvimento, né, o estímulo do marketing digital, né, dessas empresas. Então, tipo, esse fator, ele ajuda ou ele não ajuda nessa divulgação, né, nessas ações de marketing digital que a gente vai fazer. Então, já é um ponto interessante para análise, tá? Então, se vocês estão entendendo até agora aqui o que a gente colocou, escrevam no chat, por favor, aí, pessoal. Se sim, se não, se tem alguma dúvida até agora, por favor, para eu saber que vocês não estão dormindo aí. A Cássia levantou a mão. Quer falar, Cássia? Pode falar. Sim, eu tô compreendendo, sim, tudo direitinho. E a respeito da FOFA, como eu já tenho prática nisso, né, já fiz esse curso, eu consigo compreender tranquilamente as explicações a respeito. Legal, legal. O pessoal está colocando que sim aqui no chat. Compreendi. Sim, sim, que ótimo. Então é importante, gente, a gente validar também, né, essa ferramenta com clientes ou conhecidos do negócio, né? Então a gente tem a gente tem uma visão, né? A nossa equipe tem uma visão, digamos que sejam 4 pessoas, né? Chegam num consenso, né? Mas é importante validar isso, né? Saber se realmente aquela coisa que eu classifiquei como a favor ou contra, se realmente ela procede, né? Se na visão do cliente, de repente, ele procede, né? Porque aí a gente vai ter, com certeza, né? Principalmente os clientes, né? Para saber se essa visão é compartilhada por eles ou não, né? Então, de repente, tu tem uma coisa boa, né? A teu favor, tu acha, por exemplo, que tem uma boa comunicação com esses clientes, e aí tu vai conversar com os clientes e aí eles dizem, não, mas o fulano lá, ele não sabe vender, ele não sabe se comunicar, ele fala uma coisa eu não entendo, ele diz que é tanto preço, aí quando eu vou pagar já é outro preço, entenderam? Então, isso é o tipo de situação que eu preciso validar mesmo, né? Então, se eu não puder fazer isso pessoalmente, né, nesse período de pandemia, por exemplo, né, a gente pode tentar fazer ligação, WhatsApp, né, usar ferramentas, mas que é importante fazer a validação dessas informações, tá? E aí, como é o passo a passo, né, geralmente da aplicação da ferramenta? Então, a gente faz uma avaliação em loco com a equipe, né, na empresa, né, faz essa visita presencial, quando possível, na empresa, né, no local, com a equipe, e vai fazendo as observações. Então, é importante que fique claro que a matriz fofa, ela é uma ferramenta tanto de entrevista, digamos assim, você vai conversar, né, com o empresário, você vai conversar com ele, mas também é uma ferramenta que só funciona com a observação, tá? Então, como método, né, de pesquisa, observação, é justamente esse ponto em que o pesquisador, né, ele tá em campo, né, ele está lá tá fazendo a ação, então ele está ouvindo o empresário, mas ele ao mesmo tempo ele está observando ao redor, até para ele verificar, por exemplo, se aquilo que o empresário acredita, né, que seja verdade, se de fato está acontecendo, tá? Então, às vezes pode acontecer dele achar que é uma coisa e na verdade ser outra, né? Ou então estar acontecendo algo, por exemplo, e ele achar que é por um motivo, né? E você vai investigar mais a fundo e na verdade é por outro motivo. Então, essa parte da observação de vocês, que aí vocês vão ganhando experiência, né, com o tempo, quanto mais vocês aplicarem, mais vocês estarem em contato, né, com essas empresas, mais vocês vão pegar, né, como é que eu posso dizer, essa experiência, né, na observação, tá bom? E aí você vai conversar, né, com todas as pessoas que fazem parte da empresa também, justamente para verificar, né, os diferentes pontos de vista, né, se as pessoas se às vezes são 2, 3 pessoas num box, por exemplo, que vende peixe na feira, né, então às vezes eles podem ter visões diferentes daquele problema, né, ou visões diferentes de como acontecem, né, aqueles problemas ou algo do tipo, tá? E aí você vai passar para analisar os fatores internos, depois os fatores externos, você vai montar a matriz, né? Então, conforme a gente tem no material lá que eu passei para o professor Nilo, né? Tem algumas ferramentas ali que já facilitam.
E aí, por último, né, como eu falei, você vai transformar a análise fofa em uma estratégia, né? Então você vai fazer uma análise ali e aí você vai apontar, né, o que você acha que deve se fazer, né? Então, a partir daqui, eu sei que isso, isso e isso são fatores bons, mas aí eu posso explorar isso para melhorar a minha empresa, para vender mais, por exemplo. Né? E isso aqui são fatores negativos. O que eu posso fazer para amenizar esse problema, né? Para corrigir esse problema de maneira completa? Né? Então, dá para resolver o problema? Se dá, beleza. Se não der, tem como eu amenizar esse problema, né? Reduzir o impacto dele, né? Na minha empresa. Então, tudo isso, né? Eu vou transformar essas informações em estratégia. Coloquem aqui no chat se vocês entenderam, por favor. Coloquei sim, estou entendendo, algo do tipo. Legal, legal. A pessoa está colocando aqui sim. Então, vamos avançar aqui. Tá? E aí, gente, existe uma receita de bolo de tudo que é no ambiente interno, por exemplo? Não. Né? Cada empresa, né, cada local vai ter os seus fatores internos, né, e os seus fatores externos, tá bom? Então, aqui vão algumas sugestões, né, de coisas que nós podemos avaliar no ambiente interno, tá bom? Então, são sugestões que aí vocês verificam se cabe ou se não cabe, né, naquele empreendimento. E aí pode acrescentar mais, pode tirar, não tem problema. Então, a gente geralmente coloca na parte de ambiente interno a localização, por exemplo, tá? Então, onde fica a loja? O estabelecimento, onde eu vou fazer a venda. Fica numa casa, fica na feira, né? Se fica na feira, por exemplo, se for um box, por exemplo, da feira, é um box mais perto da entrada, é um box mais lá para o fundo, né? Mais escondido, digamos assim. Né? Então, tudo isso vai influenciar, né? Se vai ajudar ou não. Então, aí, a partir dali, pensem nos desdobramentos, por exemplo. Se é um box ruim, será que tem como eu mudar de local? Né? Ou se eu não tenho como mudar de local, eu tenho como levar o meu cliente para me conhecer, né? Para eu saber onde é que é. Então, de repente, né, eu posso pensar num mapinha, por exemplo, né, já que eu vou trabalhar no marketing digital. Eu penso, olha, a gente fica localizado no box 30 da feira lá da feira tal. E aí faz o mapinha lá no Instagram dizendo, olha, você entra na feira pela entrada principal e dobra à direita. É o terceiro box depois de dobrar à direita. Pronto. Olha como você já fez o cara te achar, entendeu? Então, eu particularmente, como cliente, né, que vai à feira, né, eu já sei, né, onde estão, né, os locais, mas seria muito legal se tivesse identificado, se eu tivesse um mapinha, se eu tivesse uma orientação, por exemplo, de como chegar, né, naquele meu empreendimento. Né? Então, pode parecer besteira, mas isso faz muita diferença, gente. Então, é o tipo de coisa assim que dá para pensar, entendeu? Em estratégia, né, de ambiente interno. Aí o tempo de mercado, né? Se é uma empresa, se é uma pessoa que já está há bastante tempo, né, no local, trabalhando com aquela atividade, tá? E aí se sim ou se não, né? Então, quanto mais tempo ele tem de mercado, mais clientes ele tem, mais ele é conhecido, né, digamos, na praça, né, como o pessoal fala. E aí isso vai ter a ver com a reputação dele, né? Então, como é que ele construiu essa imagem, né, frente aos clientes? Como é que os clientes veem ele, né? Qual é a imagem que eles têm da pessoa que está vendendo, da empresa, dos produtos, dos serviços, tá? Então, tudo isso envolve a reputação. E aí eu vou classificar, né, se isso é uma coisa boa, né, ou se é uma coisa ruim, né? Então, como é que está sendo visto, né? Recursos financeiros, né? Então, como é que eu estou de caixa na empresa, se eu estou endividado, né? Se eu tenho problemas com impostos retidos, se eu estou com meu CNPJ suspenso. Então, tudo isso tem a ver com esses recursos financeiros. Então, recursos humanos, né? O que cada um sabe fazer na empresa, né? Então, às vezes, tu tem uma pessoa na tua empresa que ela tem um talento, ela tem uma formação, né? E não está sendo explorado isso. Né? Então, a pessoa, às vezes, tem um funcionário que sabe fazer muito mais do que aquilo que ele está sendo colocado para fazer, né? E você está ali colocando ele numa função, por exemplo, né, que ele pode fazer, né, claro, só que ele poderia fazer muito mais.
Então, é nessa avaliação da FOFA que eu vou investigar, por exemplo, né, formação da minha equipe, o que eles sabem, se de repente eles trabalharam em outros locais, por exemplo, e aí eles trazem essa experiência, né, de trabalho de outros locais. Então, tudo isso eu vou colocando, né, na minha matriz FOFA. Tem a questão do marketing, mídia, né? O que eu já faço, né? O que a empresa já tem de marketing ou mídia, ou se não tem nada também, né? Nunca trabalhei com isso, né? Nunca toquei nesse ponto. Então, né, é uma oportunidade de verificar, né? O que já é feito ali. A questão da gestão, né? De como é feita essa gestão, tanto financeira, quanto de processo, quanto de produto, gestão de estoque, né? Que tem a ver com acesso à matéria-prima, né? Então, se o cara vende peixe na feira, de onde ele compra esse peixe, que horas ele compra, como é comprado, né, como ele paga, né, se ele tem perda, como é feita essa gestão do negócio ali, também são pontos ali que você vai apontar, né, se está bem organizado, se não está, e aí a partir dali você vai propor, né, um plano de ação, né, uma estratégia de melhorar aquilo que você está vendo, né, pensar, pesquisar, né, então envolve tudo isso a matriz FOFA. Pessoal, ambiente interno está tranquilo até aí? Coloquem aqui no chat mais uma vez, por favor, se tem alguma dúvida ou não. Vocês nunca escreveram tanto, né? Mas é bom para esse movimento de ir lá, digitar, dar uma acordada na atenção ali. Além disso, a gente tem... Obrigado, gente. Vocês colocaram sim, sim. Também a gente pode avaliar como o ambiente interno a capacidade de operação, né, que faz parte do processo produtivo ali. Quanto é que eu consigo filetar de peixe, por exemplo, num dia? Quantos clientes eu consigo atender? Determinado horário, um horário normal, um horário de pico, né? Então, tudo isso vai fazer parte ali da operação. Os ativos, né, como imóveis, materiais, equipamentos, tá? Então, verificar se ele tem, por exemplo, um maquinário mais antigo, mais moderno, se precisa de manutenção, se tem um equipamento, de repente, ali que está parado, né, e poderia estar ajudando, né, no trabalho, né, a qualidade dessa tecnologia, né, se tem coisas melhores. Isso também envolve, gente, celular, por exemplo, né? Então, imagina que o cara quer vender por WhatsApp, né, por exemplo, tá? Quer passar a vender por WhatsApp, né, o peixe dele, né, fazer as entregas, mas aí o celular dele trava que só. Ele não consegue abrir 2 mensagens que trava o bicho, né? A pessoa liga para ele, o celular desliga sozinho, né? Então, é isso que você tem que avaliar, por exemplo, né? Se ele consegue executar, por exemplo, né, essa questão do WhatsApp, né? Mas aí os ativos dele, né, os equipamentos, né, imóvel, tudo que ele possui ali para a empresa dele realmente possibilita a ele, né, fazer esses avanços, né? Então, mais uma análise aí para ser feita. E aí o relacionamento estratégico com grandes empresas, por exemplo, né? Então, dependendo da empresa, ele pode, né, trabalhar em parceria com outras empresas maiores, né? Ou outras empresas menores, enfim, né? Como é esse relacionamento dele? Então, por exemplo, ele está lá no box da feira, né? Então ele se dá bem com os vizinhos dele do lado, né? De repente, um ajuda o outro, né? Ou não. Ele tem raiva, né? São piores inimigos da galera ali ao redor dele, né? Então isso é importante também vocês verificarem, né, fazer essa análise ali. E aí entra outros pontos, como atendimento, produção, criação, né, se ele for, né, um criador, um produtor, por exemplo, né, como isso vai influenciar. O tráfego, né, portfólio de clientes, como a gente já falou. Na verdade, aquele negócio da reputação, né, então a questão de quantos clientes ele já tem, se ele já sabe a periodicidade com que esses clientes compram, né, então eles compram de quanto em quanto tempo, por exemplo, tá? Então, isso é importante de ser avaliado, né? Também o tráfego, obviamente, essa transição. Pode falar, Cássia. Levantou a mãozinha? Agora que eu vi. Cássia, quer falar? Oi, não levantei, não. É que a mãozinha tá levantada. Aí eu Ah, pensei. desculpa, acho que ficou aqui. Mas eu não levantei, não. Pode Tá, continuar. tudo bem. Eu tô com o chat aberto, aí eu só vejo se levantar a mãozinha aqui no ícone, tá? Então, gente, da parte de ambiente interno, basicamente, né, eram esses pontos.
Tá? Vamos lá para o ambiente externo. Tá? Então, a gente falou um pouquinho de ambiente interno. E aí, como cliente ambiente externo, né, a gente pode avaliar agora o cliente, especificamente a questão do comportamento desse cliente. Né? Então, aí já envolve, né, você falar com esses clientes a respeito do comportamento deles, que aí tem a ver com digamos, o horário do dia que ele vai comprar. Tem cliente que vai cedinho na feira, né, principalmente os mais antigos aí, né, a galera de mais idade gosta de chegar na feira quando abre, né, 6 da manhã, 5 da manhã já está lá, né, comprando peixe, comprando as verduras, né, vendo o que é mais fresco. Então, esse comportamento é importante ser mapeado. Poder de barganha, né, se ele pede desconto, se ele não pede, como é que ele quer pagar, como é mais prático para ele pagar, se é no dinheiro, se ele quer fazer um Pix, por exemplo, agora, né? Então, né, tudo isso tem que ser avaliado, né? Então, às vezes, de repente, a gente acha que vai aumentar as vendas tendo uma máquina de cartão de crédito, mas o cliente só quer pagar no Pix, né? Ele quer fazer um Pix ali rapidinho e pronto, pagou. Então, é uma oportunidade, né? Também, hoje em dia, né, temos que entender que tem essa tendência do dinheiro, né, físico cada vez desaparecer, né, do mercado. Né? Então, a gente vai ter cada vez mais as pessoas usando cartão, fazendo Pix, tá? Vai ser, né, uma tendência, né, para o futuro. Então, quanto mais a gente puder se preparar, né, se antecipar a isso, melhor. Fornecedores, né? Qual é o poder de negociação da empresa e o desses fornecedores, por exemplo? Concorrentes, né? Quantos concorrentes eu tenho na região? Como é o relacionamento delas? O nível de rivalidade, né? Então, lembrar que concorrência, por exemplo, não quer dizer necessariamente que o teu concorrente vende o mesmo produto que você. Então, para o cara que vende peixe lá no box da feira, o concorrente dele só é o peixe? Não. Então, digamos que tu está concorrendo ali pelo teu cliente, né? Para o almoço dele, né? Então ele olha para um lado, ele vê um camarão ali, ele olha para o teu peixe, ele já vê ele como uma possibilidade de almoço, né? Então ele pensa: o que eu vou almoçar? Vou comprar um charque com açaí para almoçar? Vou comprar uma farinha ali baguda com açaí para almoçar? Né? Vou comprar uma costela, vou comprar uma bisteca, né? Então são tudo que envolve, por exemplo, que pode ser um almoço ali para aquela pessoa, ele vai entrar como concorrente do teu produto, tá? Então tem que ter uma visão mais ampla nesse sentido, né, da categoria do produto que está sendo vendido, ou serviço, né, e pensar, tentar enxergar esses concorrentes ali, né, mais diretos ali, né, e depois mais indiretos, por exemplo. Né? Então, às vezes, a concorrência ela não está nem só no tipo de venda, né? Por exemplo, na feira, né, é um concorrente do supermercado, por exemplo. Né? O mercado grande, né, ele vende também peixe, ele vende carne, ele vende, né? E ali na feira já é uma outra história. Né? Então, de repente, esse concorrente ele pode ir além do produto. Né? Ele pode ser um outro local, né? Um outro tipo de estabelecimento que vai vender, às vezes, o mesmo produto. Não só necessariamente ali na feira. Né? E aí a gente vai ver as barreiras de entradas para novos concorrentes. Então, o que dificulta novos concorrentes para aquele setor? Né? Então, para aquele público que eu estou vendendo, qual é a possibilidade, né, de surgir um novo concorrente? Então, o que pode atrapalhar? Quais são as exigências legais? Né? Se eu tenho que ter algum tipo de certificação, se eu tenho que ter algum tipo de alvará, por exemplo, né? Então, digamos, para um restaurante funcionar, né, dentro da lei, ele precisa ter um alvará de funcionamento emitido pela prefeitura, né? Claro, né, depois dos órgãos das secretarias fazerem a fiscalização, né, do local. Então, para aquele restaurante funcionar, ele tem que ter o alvará e ele tem que estar ativo, né? Tem que estar regular. Então, é um tipo de exigência legal, né? Uma barreira para novos concorrentes, né? E aí, por exemplo, se você vai para vender bombom, por exemplo, no semáforo, você não tem ali, né, uma exigência legal para fazer isso. Você chega lá e vende no semáforo, né, produto sombrinho, etc, né? E aí, por ser mais fácil, né, você vai ter, né, novos concorrentes facilmente entrando nesse mercado. Né? Então é fácil você entrar, é fácil você sair, né? Quando você tem mais dificuldades, mais barreiras, por exemplo, né? Se eu quero montar uma indústria, né, de beneficiamento de pescado para fazer filé de peixe, eu tenho que obedecer, né, todos aqueles regulamentos, né, do RISPOA, por exemplo, tá? Para fazer, né, o meu
meu estabelecimento, né, dentro das normas sanitárias, né? Então, tudo isso vai atrapalhar, né, a entrada de novos concorrentes, de novas empresas. E também pensar se não existem substitutos, né? Então, que alternativas existem para produtos e serviços que a sua empresa oferece, tá? Então, como eu falei lá, além, por exemplo, do peixe, eu tenho a carne, eu tenho frango, eu tenho a carne de porco, eu tenho camarão, né? Então, que outros produtos, de repente, eles aparecem na mente do consumidor como substitutos para o meu produto. Então, de repente, o peixe aumentou de preço, né? Vamos supor que deu uma época do ano que o peixe aumenta de preço, né? E aí, para esse consumidor, né, ele queria muito comprar peixe, mas pela questão do preço mais elevado, ele passa a procurar o quê? Substitutos. Né? Ele já vai comer ovo, por exemplo, ele já vai comer uma sardinha enlatada, né? De repente que é mais barato, e às vezes ele quer comer o peixe dele. Né? Então, esses substitutos ali que eu tenho que pensar também, né? Que aí vão afetar o meu negócio. Pessoal, se vocês estão entendendo, comentem aqui no chat. Vamos lá. Aquele famoso exercício dos dedinhos lá. Se sim, se não. O professor não está entendendo nada. Aí tá, a gente volta e explica de novo. Legal, tá todo mundo acompanhando legal ali. Tá? E o que mais a gente pode ter de fator externo? Então, a gente pode ter intermediários, tá? Atravessadores, por exemplo, na questão do açaí. Né? Então, às vezes, o cara produz açaí lá na propriedade dele, mas ele não tem como levar esse açaí, por exemplo, né? Para ser vendido lá na feira, lá na cidade, por exemplo. E aí, ele depende desse atravessador, né? Então, como é esse atravessador, quanto ele cobra, se tu tem um bom relacionamento com ele, né? Não quer dizer que ele é um atravessador, que ele é uma pessoa ruim, entendeu? Então, ele pode ser um parceiro do teu negócio. Né? E aí, quais existem no segmento, poder de barganha, qual é a margem que ele trabalha, então tem que pode conhecer, né? Então, ele compra quanto de ti, ele vende quanto lá na frente, né? Então, é importante ter essas informações. Existe alguma entidade de classe, por exemplo, né, regularizando ou atuando no setor? Sindicato, cooperativa, né? Como ela se organiza? Se ela tem poder de pressão, se pode ajudar, se a pessoa, né, com quem a empresa que você está trabalhando, ela é filiada, né, ela é sindicalizada, ela faz parte de uma cooperativa, ela faz parte de uma associação, tá? Então, tudo isso tem que verificar também. Os órgãos fiscalizadores, né? Como eles atuam? Então, eu tenho presença da Secretaria de Agricultura, aí alguns municípios têm Secretaria de Pesca, né, também. Pesca e Aquicultura, né? Então, dependendo do município ali, você vai ter órgãos fiscalizadores, você vai ter a vigilância sanitária, você vai ter a Deparar, né? No caso de produtos de origem animal, né? Então, é importante a gente verificar quais são as exigências, como é que eles fazem essa fiscalização, né? Se eles têm uma fiscalização educadora, né? Educativa ou punitiva, né? Só de chegar lá, fiscalizar e multar. Né? Então, isso é importante ser analisado, né? Porque pode ser um ambiente externo, que pode ser uma ameaça, por exemplo. Né? Então, eu já tenho que verificar isso. Os mercados, né? Quais são os mercados que eu vou trabalhar? Então, sobre mercado, né? A gente fala mais além do mercado de peixe, por exemplo, né? Então, quais os mercados ele atende atualmente, quanto ele pretende expandir, para quais localidades, né? Então, digamos que hoje ele vende ali no box de peixe dele só na feira, né? Mas ele quer passar a atender a cidade toda, ou o bairro, por exemplo, né? Todo. Então, ele vai precisar, por exemplo, de um entregador, né? Então, tem como eu conseguir um entregador, tem como eu conseguir fazer um disque peixe, um disque filé, por exemplo, para poder entregar, né? Já o filé de peixe, né? O peixe inteiro, ou peixe em posta, né? Então, esse tipo de mercado eu preciso avaliar, por exemplo, né? Qual que ele atua hoje e para onde ele pretende ir, né? É aquilo que a gente falou do planejamento estratégico, né? Então, para onde que ele pretende avançar, né? Então, isso é importante para ajudar, né, a avaliar, né, a matriz fofa. Então, a gente pontuou algumas questões aqui da matriz fofa, né, de execução mesmo, né, da ferramenta, e as considerações finais são que o processo de análise ele é contínuo, né, então, porque a realidade ela muda todo dia. Então, ontem a gente não tinha a pandemia, né, do Covid, hoje a gente já tem.
Até amanhã a gente não sabe como é que vai ficar, né? Se a gente vai conseguir vacinar todo mundo, se vai voltar, se não vai, enfim, o futuro ainda está incerto, né? Então, esse processo de análise, ele é contínuo. Então, eu faço esse mês, mas mês que vem já pode ter mudado. Então, ele é um processo, né, de aplicação, geralmente, de períodos em períodos eu faço esse tipo de avaliação para que eu possa ir ajustando, né, o meu planejamento de ações, tá? Então, eu tenho um planejamento para agora, mas mês que vem eu faço uma revisão, né, desse planejamento e vejo se ele ainda está condizente com a realidade. Se de repente mudou os clientes, se mudou a gestão da feira, né, se eu mudei de box, por exemplo, tive que sair daquele box e ir para outro, né, já vai fazer uma mudança ali no meu planejamento. Então tudo isso, né, é uma ferramenta que a FOFA, né, que a análise FOFA, ela faz, né, e ajuda. E aí, gente, é preciso ter humildade, né, para ouvir as críticas, né, críticas construtivas, né, a respeito disso, e procurar soluções para os problemas avaliados, né? Então, não adianta trabalhar, às vezes a gente vai lidar, né, com algum empreendedor, algum empresário, e ele não aceita, né, aquilo. Não, eu acho que não é isso, não sei o quê, entendeu? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado nesse ponto, principalmente na hora de apontar, né, alguns problemas, algumas dificuldades, né, algo que não esteja dando certo, né, principalmente da parte interna, né, e aí procurar soluções para os problemas avaliados. Então tem que ter bastante cautela, né, na hora de tratar desses assuntos, né, principalmente com o empresário, tá? Então, gente, a nossa primeira parte da oficina, ela é constituída dessa parte. Professor Nilo, se eu quiser agora passar para a segunda parte, pode falar. Tá ok, professor. Desde já agradeço para esse primeiro momento, né, a sua participação, abrindo aí as oficinas, né, que teremos futuramente. É um tema muito interessante, né, é uma ferramenta que deve ser aplicada, né, nos empreendimentos daqui da região Nordeste Paraense, que é o foco do nosso projeto, né? Então, a gente percebe que muitos empreendedores precisam ter conhecimento dessa ferramenta e que eles estão presentes aqui na nossa sala virtual, né, os nossos estudantes. Muitas dessas ferramentas que vamos abordar futuramente, como esta, foram discutidas também nas disciplinas dos cursos técnicos do nosso campus, né, do campus Vigia, dos cursos técnicos em informática, aquicultura, recursos pesqueiros, pela disciplina de empreendedorismo, né? Então, o senhor só veio para fortalecer ainda mais com essas informações, né, trabalhar essas oportunidades, as fraquezas, as ameaças, né, que vão, né, de encontro à realidade desse microempreendedor, certo? Com certeza a gente pode seguir para a próxima etapa aqui do nosso trabalho, mas antes disso, eu queria deixar em aberto aqui para o povo, né, quem quiser participar, fazer alguma pergunta ao professor, né, se ficou alguma dúvida lá atrás, esse é o momento para a gente poder tirar, porque a próxima etapa é a etapa de construção. Vamos ter aqui um exemplo, né, de como começar e aplicar essa ferramenta que foi apresentada pelo professor Luan. Vamos colocar em prática apenas com um microempreendedor, né? Então, dos 5 microempreendedores que nós atendemos dentro do projeto, para esse momento, um será um espelho, né, para a gente poder verificar como é que ocorre a aplicação, e os demais microempreendedores vamos ter que fazer essa visita em loco, né, levando em consideração todas as questões, né, de higiene, de segurança, conforme a regulamentação da Organização Mundial da Saúde e de outras entidades de segurança, né, para a gente não se contaminar, tá bom, nesse momento. Então, professor, eu acredito que a gente possa fazer essa abertura, né, para os bolsistas, eles são os mais interessados nesse momento para poder acontecer esse projeto, né? Então, sem os bolsistas, esse projeto não acontece.
E eu vou deixar esse espaço em aberto, e também, se a professora Rafaela Macedo quiser falar um pouquinho, contribuir aqui na nossa sala virtual, fique à vontade, os demais professores que estão presentes também, tá bom? Professor Fabrício, colaborador, fique à vontade. Maria Thelma, alguma dúvida? Cassiane, Ingrid? Professor Fabrício, eu só gostaria de Professora. parabenizar, né, por esse evento, pelas informações também trazidas pelo professor Luan, né, a gente vê que essa matriz fofa é uma matriz que pode ser utilizada aí de N maneiras, né, consegui imaginar algumas coisas que, por exemplo, a área da ostra, né, que é a área na qual eu atuo. Então, esse tipo de ferramenta é de suma importância para planejamento estratégico mesmo, né? Como disse o professor Luan, é uma estratégia para essas instituições, para essas empresas, né? Para estar verificando como é que está o seu negócio, como é que está o andamento de toda a produção, quais são os problemas que precisam ser vencidos, se há ou não há problemas. Então, é um diagnóstico assim, bem completo e complexo também, né? Então, que os bolsistas, os empresários, né, façam uso dessa ferramenta, porque é uma ferramenta de suma importância estratégica, né, aí para o desenvolvimento do negócio, certo? Muito bem, professora Rafaela. A professora Rafaela é da área da ostra, né? Então sempre contribui aqui aos projetos do IFPA. Já vem contribuindo desde o IFPA Campus Breves, né? Eu, professor Luan, a professora Rafaela, o professor Osnan, e agora também contribui aqui nos nossos projetos do IFPA Campus Vigia, com a equipe de trabalho. Essa equipe nunca se larga, né? A gente sempre caminha juntos aí para a gente poder publicar os nossos trabalhos, socializar as informações, então isso é importante. Né? A gente destaca também que quando a gente fala de comercialização de pescado, a gente não foca só na ostra já, no peixe, né? A gente tem que focar também na ostra, né? Nos quelônios, né, na comercialização ali dos jacarés que acontece também, seja ela proveniente da aquicultura ou da pesca, né, a captura desses organismos aquáticos, a questão do camarão, enfim, são vários organismos de ambiente aquático, tanto da pesca quanto da aquicultura, que estão sendo comercializados, né, e aí é uma atividade econômica, é uma atividade que envolve ali o social, envolve a família, né? Então, muitos pescadores, muitas pescadoras produzem, né? Capturam esse pescado no sentido de se nutrir, né? No sentido de ter um alimento ali naquela mesa para poder ofertar para sua família. Mas isso nada impede também o que sobrar, o excedente, né, ele pode comercializar, ele pode atravessar, ele pode comercializar, ele pode fazer com que esse pescado chegue até a mesa do nosso consumidor. Né? Então, esse é um momento muito legal para a gente poder verificar a fundo como essa ferramenta ela é importante. Né? Ainda mais nesse momento que já determinamos ali a ponta, né? Dentro da cadeia produtiva, o segmento que chega até o consumidor, estamos trabalhando somente a comercialização aqui, mas essa ferramenta ela pode ser aplicada lá no início também da cadeia produtiva, né, professor? Pode ser aplicada lá no sentido de se reorganizar, né, Rafaela, de planejar, de reestruturar, na verdade, essa cadeia. Porque a gente percebe ainda que a cadeia ela se encontra meio desorganizada. Então, a partir dessas ações extensionistas, a partir desse projeto, a gente percebe que tem que ter uma organização, né? Não só aqui na ponta, mas também em toda a sua extensão da cadeia produtiva. Tá bom? Era isso. Muito obrigado, professora Rafaela.
aos bolsistas, fiquem à vontade. Agora é a hora de tirar as dúvidas. Aproveitar o professor Luan, que está aqui, socializando as informações conosco. Ingrid. Professor Fabrício, eu só tenho uma dúvida. Devido à experiência aí do professor Luan, na, trabalhar no Sebrae, né? Inclusive, acho que já tem essa experiência prática da aplicação dessa ferramenta. Se ele já utilizou essa ferramenta em empreendimentos de pesca, de aquicultura, se ele tem alguma experiência nesse sentido, que ele possa compartilhar conosco. Muito boa pergunta, professora. Professor Luan. Professora. A gente trabalhou bastante com empresas assim, bastante MEI, na verdade. E aí trabalhei também com alguns projetos grandes do Sebrae, como o setor de cosmético, o setor a parte de software, né, também. Tinha essa parte de trabalhar de startups, né, que a gente apoiava. Mas o dia a dia mesmo era de mês mesmo, era da galera que mais comércio mesmo de rua também, né? Então, eu acredito que quando a gente pegar, né, trabalhar agora com exemplo, vai ficar bem claro para os alunos, assim, pelo menos a visão inicial, né, do diagnóstico que a gente faz nas entrevistas, né? Então, se o professor Fabrício quiser começar, já tivermos com o nosso participante ali para a gente fazer o nosso piloto, a gente pode começar. Sim, com certeza. Eu percebo, assim, só complementando a fala da professora Rafaela, né, juntamente com o professor Luan, a gente percebe que poucos são os trabalhos voltados, né, utilizando dentro da nossa área de conhecimento, da pesca e da aquicultura, a aplicação da matriz, entendeu? Então, eu fiz um levantamento, são poucos os trabalhos que a gente tem, onde foram aplicados nesses empreendimentos. Tivemos aí esses resultados, né, que levam a concretizar essa matriz. Então, aqui para a nossa região, esse projeto ele vai gerar vários frutos, né? A gente vai ter aí documentos que a gente pode construir de forma coletiva e que a gente possa disponibilizar essa ferramenta por ser mais didática, né? Era essa a intenção que eu quero ver com o professor Luan futuramente, para a gente poder desenvolver essa ferramenta, fazer um passo a passo e que ela seja acessível, né, para as escolas, para as universidades, para os IFs, né, para aquelas pessoas que queiram utilizar essa matriz na área da pesca e da aquicultura. E também a adaptação dessa matriz para os outros tipos de empreendimentos. Tá? Então, eu acho que isso seria muito legal. Tá? Alguém mais quer fazer perguntas para a gente poder já chamar a nossa microempreendedora Cássia Rosa para poder participar aqui desse primeiro momento? Ingrid, fique à vontade. Bom dia a todos. Eu só gostaria de parabenizar o professor Luan por estar palestrando a nossa oficina, por estar mostrando a matriz fofa para a gente, principalmente para mim, que eu não conhecia sobre o assunto, e deu para perceber que é uma coisa assim, vamos dizer, tão simples, que vai ser de suma importância para esses microempreendedores, porque eu acho que aqui em Vigia não tem todo esse foco, assim, trabalhar matriz fofa. Eu acho que poucos microempreendedores conhecem isso, mas a oficina foi bem didática, deu para entender o objetivo mesmo, o que a oficina vai proporcionar a esses microempreendedores, e era só isso mesmo, só queria parabenizar o professor Luan. Muito obrigado, Ingrid. A Ingrid é uma das bolsistas aqui do projeto. Alguém mais? Ou podemos passar já?
ao segundo momento. Acredito que já podemos passar para o segundo momento, que seria a parte prática, né, professor? Então, para esse segundo momento, nós Professor, convidamos... Oi, diga. eu também gostaria de parabenizar, professor. Você sabe que eu sou do projeto do professor Cássio, né? Mas eu estou adorando a aula, eu também achei excelente esse projeto fofo aí, que eu também não conhecia. Eu creio que ele vai também me dar uma boa, assim, uma boa sabedoria para me entender sobre os cursos que eu estou fazendo. Tá entendendo? Eu gostaria de parabenizar você, está ótima a aula. Gostei. Bom, é só isso. Muito obrigado, Laide. Com certeza, isso daqui não é só uma oficina, né? Isso aqui é uma aula de conhecimento, uma aula que eu acredito que todo dia a gente deveria ter, né? Quando se fala de pesca e aquicultura.